No ano de 2015, a Under Armour estava no que se pode dizer que foi seu auge. Na época, mesmo sendo considerada uma marca novata, ela já tinha bala na agulha o suficiente para se igualar a nomes como Adidas, Nike e deixar uma montanha de outras empresas para trás. Quando se media a Under pelo faturamento, lucro e participação de mercado, ficava claro que seu desenvolvimento no mercado era um dos mais rápidos do país. Mas, como tudo que vem fácil, vai fácil. Fique no vídeo e você vai entender a motivação dessa queda. As vendas em 2010 custavam para chegar aos primeiros milhões. Mas entre 2015 e 2018, os números já eram astronômicos. Mas estranhamente sofreram uma forte queda em 2020, mesmo com os anos dourados de 2015 a 2019. O número de vendas desacelerou principalmente na América do Norte, que é o principal continente que dita o ritmo de compras da marca, afinal, são seu maior público. Enquanto marcas rivais marcavam crescimento, a partir de 2020, a Under passou a declarar perda líquida e bruta. Em outras palavras, isso significa queda de ações e queda de ações significa perda de investidores. E depois de uma subida tão grande, essa queda repentina é o que tem feito a marca mover esforços. As mudanças são várias, incluindo administrativas, já que o alto escalão da mudança também foi alterado. Hoje, a empresa está tentando se reinventar com calçados, roupas e diversos artigos esportivos. Mas, como ela cresceu tanto? E o porquê de ter caído? Você sabe? Venha descobrir e continue no vídeo de dossiê sobre essa empresa. O conceito de Under e o que motivou sua criação nasceu na década de 90, quando o ex-CEO, Kevin Plank, jogava futebol americano. Tudo começa quando as blusas de algodão que ele usava por baixo do uniforme passaram a fazê-lo suar mais do que o normal. Na época, o desconforto foi tanto que ele bateu o martelo e decidiu que não ia deixar aquilo afetar o seu desempenho e habilidade. Então criou uma camiseta com um tecido sintético que se ajustasse e fosse leve. Essa nova camiseta deu certo em cada teste feito, e o que veio para ajudar os colegas de time acabou virando o produto que abriria a empresa. Na época, o capital investido foi de $40 mil apenas de empréstimos do cartão de crédito. E esse foi o valor necessário para começar a produzir as camisas dentro da sua própria casa. O plano inicial era criá-las para vendê-las para equipes de esportes universitários. Na época, a Under Armour não era Under Armour, porque outro nome estava concorrendo, o Body Armour. Mas Kevin teve problemas com o registro do nome da marca. Então, em uma das conversas com seu irmão, ele foi sarcástico e chamou a empresa de Under Armour, e isso foi uma motivação para Kevin, que amou o nome. Sua primeira venda foi para um time da Geórgia e foi por $7 mil. Ou seja, no seu primeiro ano, a Under Armour fez $50 mil. Após isso, aquela primeira camisa começou a receber variações térmicas para vestimentas contra o frio, calor e por aí vai. E de pouco em pouco, ele foi expandindo a sua operação que ainda era menor, porque ainda era um negócio que dependia das universidades como principais clientes. Mas a virada de chave veio em 1999 com o filme Any Given Sunday. Felizmente, Kevin tinha contatos com a produção e conseguiu fazer com que a sua marca fosse o figurino do filme. Então, a marca teve um grande destaque por ter sido vestida por atores como Jamie Foxx e Al Pacino. Na época, o filme foi uma vitrine perfeita para a marca. Na época, o filme contava a história de um time de futebol americano fictício, então grande parte do público também achou que a marca era fictícia. Como a repercussão gerada pelo filme não podia ser desperdiçada, eles começaram uma onda de publicidades através de anúncios nas manchetes da ESPN, para deixar claro que eles eram uma empresa verdadeira. Esse movimento trouxe um total de 800 mil vendas em poucas semanas. E a publicidade não parou por aí, porque ainda utilizaram a mesma estratégia para serem anunciantes em um outro filme de futebol americano chamado Replacements. Desta maneira, o fim dos anos 90 e a entrada nos anos 2000 foram recheados de grandes ações publicitárias. Com isso, vieram os patrocínios com grandes atletas, como Tom Brady e até Stephen Curry. E com o passar dos anos, 2015 chegaram e Tom Brady e Stephen Curry eram a divulgação perfeita para os seus produtos. Afinal, eram os maiores dos seus respectivos esportes, além de ganharem a maioria das suas competições. Mas essa escalada chegou ao fim e os empecilhos do caminho chegaram. Tudo começou quando a empresa Sports Authority declarou falência e começaram a fechar as portas, a ponto de encerrarem todas as atividades em apenas 6 meses. A grande questão é, todas as 400 e 500 unidades da empresa eram importantes revendedoras da Under Armour. Outro problema foi os problemas contábeis em suas finanças. Começaram a praticar uma inflação em seus próprios números para mostrarem bons resultados.
Um exemplo era a entrega de mercadorias e lotes antes das datas previstas, para impulsionar vendas antes da hora. A ideia era registrar esse faturamento antes do trimestre acabar, ou seja, induzir os consumidores ao erro, para convencer os investidores de que tudo estava vendendo bem. Outro problema foi a cultura da empresa e como ela era irresponsável. Em 2018, um escândalo no mínimo vergonhoso da empresa veio à tona, que era o rumor de que a empresa financiava seus funcionários em clubes de striptease, como o próprio CEO, Kevin Prank. Outro grande pecado da Under Armour foi não se reinventar e inovar. O fato dela ter virado a cara para uma grande tendência de mercado que estava nascendo foi algo que impactou em suas vendas. A moda dos produtos athleisure, que eram itens esportivos e de uso cotidiano, foi aproveitada por diversas concorrentes, menos pela Under Armour, que estava focada em algo extremamente nichado. Ela queria mostrar seriedade e profissionalismo quando produzia itens apenas relacionados aos seus atletas e a melhoria do desempenho no lugar do conforto. Eles não estavam completamente errados, mas pecaram sim ao não abraçarem uma tendência que trouxe ativos para todos os fornecedores esportivos. E não existe motivo para sacrificar o conforto em prol do desempenho, e vice-versa, porque os dois estão completamente conectados. Isso também se conectou com outro fato: a pandemia. A prática esportiva caiu drasticamente, então era fato que o conforto teria que ser priorizado, já que o desempenho inevitavelmente iria cair. Ok, passamos muito tempo falando apenas dos problemas. Mas sim, a Under Armour tem voltado a andar com as próprias pernas pouco a pouco. A mudança na gestão é um primeiro passo importante. Em segundo lugar, a volta dos esportes e da prática esportiva está em alta, e é aí que a Under Armour se vê na zona de conforto. Mas, no momento, os gastos estão sendo o mais controlados possível, pelo menos enquanto a lucratividade não volta ao normal. Um exemplo é o corte de patrocínios universitários e a saída do mercado varejista, ou seja, agora a empresa prioriza vender seus produtos nas suas próprias lojas. A Under Armour também está investindo em aplicativos, como o MyFitnessPal, que vem para auxiliar atletas no seu controle diário de calorias. Então, a estratégia de ficar extremamente nichado nos esportes de alto rendimento pode dar certo, ou melhor, já está dando certo. As vendas em 2021 cresceram muito em relação a 2020, e os lucros de 2021 e 2022 foram quase iguais aos de 2016, que foi o pico da lucratividade da marca. No Brasil, a Under Armour já chegou a patrocinar o São Paulo, o Fluminense, Sport e outros clubes, mas ela aparenta estar se afastando do futebol de pouco em pouco, mas ainda se mantém na produção de artigos esportivos do esporte. De pouco em pouco, o fenômeno pode voltar, e aí a Under Armour vai voltar a se igualar a gigantes como a Nike e a Adidas. Hoje, ainda tratando de escândalos, veja esse vídeo e descubra o que aconteceu na Bola de Ouro.